Então vejam só, né, qual foi a pergunta que eu fiz ainda há pouco, né? O que vai acontecer se o autor propor a ação somente contra o marido, né, numa ação real imobiliária, deixando de fora a esposa? Então, olha, como nós estamos diante de uma hipótese de litisconsórcio passivo necessário, no caso, o juiz, percebendo que o autor excluiu um colegitimado necessário, ele pode determinar de ofício a formação do litisconsórcio, ordenando ao autor que promova a citação daquele partícipe obrigatório que ficou de fora. Então, olha só, o Pedro ele propõe uma ação de uso capião somente contra o João, deixando de fora a esposa do João, que é a Maria. O juiz, percebendo que o Pedro excluiu uma colegitimada necessária, ele determina ao Pedro que promova a citação da Maria, sob pena de extinção do feito sem análise do seu mérito. Então essa é a primeira modalidade de intervenção de iusso iudicis. A segunda, nós acabamos de ver, ela se dá na intervenção de amicus curiae, quando o juiz de ofício ele determina por iniciativa própria, né, independente de provocação, ele determina o ingresso de um terceiro no processo como amicus curiae para poder, né, com a sua opinião, qualificar ainda mais a prestação jurisdicional a ser proporcionada naquele processo. Então essa é a segunda modalidade de intervenção iusso iudicis. E a terceira e última, ela se dá num incidente que está inserido lá no capítulo das provas, que é o incidente de produção antecipada de provas. Esse incidente ele é utilizado sempre pela parte interessada quando há um fundado receio de que a produção da prova no futuro não será possível ou será muito difícil. Por exemplo, existe uma única testemunha do fato, porém essa testemunha ela é paciente terminal. A parte não pode esperar a tramitação da ação que ela vai promover contra o réu para somente no final, né, colher o depoimento dessa testemunha, porque há o risco de que a prova pereça. Há o risco de quando chegar o momento próprio, que é na audiência de instrução e julgamento, a testemunha já tenha falecido. Então ela se vale desse incidente para poder colher o depoimento da testemunha antecipadamente, antes que ela morra. Então, nesse incidente processual de produção antecipada da prova, o artigo 382, parágrafo 1º, ele traz a possibilidade do juiz de ofício ordenar ao requerente da medida que promova a citação daquele que ficou de fora e que seja esse interessado na prova do fato ou na produção antecipada da prova. Vou dar um exemplo. Olha só, a Maria João, ela foi atropelada pelo João Maria. Há uma única testemunha desse atropelamento, que é o Pedro Maria. Só tem que o Pedro está muito doente, está na fase final da sua vida física. Então a Maria, ela não pode esperar a tramitação da ação de indenização que ela vai promover contra o João para só no final, lá na audiência de instrução e julgamento, ela colher o depoimento do Pedro, porque pode acontecer que nesse momento o Pedro já esteja morto. Então ela se vale desse incidente
para ouvir o Pedro em juízo antes que ele morra. Então ela lançou mão desse incidente. Então ela é requerente a Maria, né? E o requerido seria o João. E o objetivo desse incidente é colher o depoimento do Pedro. Só tem um detalhe, né? O João, ele é o motorista atropelador. A Maria deixou de fora o José, que é o proprietário do veículo. Então o juiz, ele percebendo nesse momento que a Maria deixou de fora o José, que é interessado na prova do fato, que é interessado na produção antecipada da prova, ele pode ordenar a Maria que promova a citação do José para que o José também acompanhe a produção dessa prova. Então essa é a terceira modalidade de intervenção iusso iudicis. Então, para nós encerrarmos o tema, fica faltando apenas a intervenção especial na lei de alimentos, que é o que nós veremos muito em breve. Um abraço.